Nos últimos dias você acompanhou o mercado financeiro e você está vendo aí suas ações derreterem, ou seja, uma queda forte nos últimos 5 dias principalmente. E ontem nem se fala, tivemos uma queda muito expressiva, assustou todo mundo. Eu quero fazer uma análise com você que é importante. Por quê? Porque de fato nós tivemos uma deterioração numa análise mais curta, digamos assim, numa estrutura menor. Mas, numa estrutura maior, a gente tem uma situação bem interessante que não tivemos uma grande mudança no mercado financeiro. Eu quero fazer essa análise com você, porque nessas grandes quedas, muitos investidores eles começam a ficar preocupados, começam a ficar tensos. Inclusive, ontem mesmo, o meu irmão me mandou uma mensagem e falou: Cara, tem que ter estômago para aguentar. Eu tô R$ 4.000 para trás, foi a mensagem que ele me passou. E ele tem pouca experiência na renda variável. Eu tranquilizei ele e eu quero fazer essa análise para você que me acompanha ou para você que está chegando agora aqui no canal. Nós somos aqui analistas de longo prazo, investidores patrimoniais, né, construção de patrimônio, mas a gente analisa o mercado pela estrutura dele, porque isso nos traz uma tranquilidade. Eu não consigo dizer para você para onde o mercado vai, isso ninguém consegue, mas a gente consegue estudar juntos, tá bom? Então acompanha comigo, vamos para o gráfico, porque o gráfico ele é um instrumento que a gente usa. Você tem várias ações, assim como eu, da Bolsa Brasileira, então a gente tem que analisar principalmente o IBOV, né? Eu estou aqui posicionado no IBOV, que é o índice que compõe as principais ações da Bolsa Brasileira, né? Então, olha só, como vocês podem observar, já vamos direto para a análise. Recentemente, desde esse topo histórico aqui nos 200 mil pontos, né? O mercado ele vem caindo. Nós estamos aqui no gráfico diário nesse momento, então são muitos dias caindo aqui, várias semanas, certo? E ele encontrou aqui uma região onde ele está trabalhando agora, na casa dos 167 mil. A gente tem que observar essa região, porque ela é muito importante. Nós vamos fazer uma análise mais profunda aqui, né, nessa parte recente, digamos assim, né, no ano de 2026, desde essa grande alta aqui. Mas para você ter uma tranquilidade maior, porque olha só, a queda que nós tivemos ontem, e principalmente nos últimos dias, olha aqui, vários pregões com uma queda muito forte. E ontem, então, foi muito expressiva. A gente precisa agora analisar a estrutura macro. E eu quero puxar com você aqui, como somos investidores de longo prazo, eu quero puxar para vocês aqui desde o ano de 2020, desde a pandemia, tá? Então vamos lá, acompanha comigo que a gente vai agora para o gráfico semanal. Então vocês podem ver aqui, ó, posicionado no gráfico semanal, tá? É importante a gente fazer essa análise. Vamos puxar o zoom aqui mais longo, né? Desde da pandemia, olha só, pessoal, isso aqui é importante, por quê? Porque nós investimos no longo prazo, 10, 15, 20 anos. Então, eu vou pegar os últimos 6 anos para a gente analisar. Se vocês observarem, nós temos aqui, desde essa grande queda aqui de 2020, durante a pandemia, uma tendência forte de alta, né? Então, vamos fazer um canal aqui. Nós tivemos esse topo histórico e o mercado ele veio trabalhando dentro dessa região, em topos e fundos ascendentes, certo? Aqui ele lateralizou um pouco nessa região, se manteve na faixa de baixo do canal e depois, aqui no ano de 2025, 26, né? Melhor dizendo, final de 2025, uma grande alta expressiva, né? Foi muito forte essa alta do mercado. Então, no momento, nós estamos em uma correção bem saudável até, né? Se a gente for analisar aqui, acima da metade do canal, né? Beleza? Isso aqui é uma análise técnica clássica, ela é importante por quê? Porque a gente não olha somente a queda de ontem ou a queda dos últimos 5 dias. Aqui você começa a analisar a estrutura do preço. E a estrutura é importante porque ela evita que você tome decisões precipitadas ou que você fique olhando o mercado na sua variação diária, né? A variação diária, nossa, caiu 5%, 6%, ela assusta o investidor que está na renda variável e que não tem experiência com estrutura de preço. Então, como eu falei para vocês, o meu irmão falou, ele, nossa, eu não tenho estômago. Mas quando você olha a estrutura, você começa a pensar, calma, ainda não teve uma reversão de preço. E quando tem uma reversão, a estrutura mostra para gente. Beleza? Feito isso, vamos dar uma observada aqui, mais perto, nessa região aqui, ó. Quero mostrar para vocês essa região aqui, ó. Olha só. Aqui nós tivemos
no ano de 2021 até o ano de 2025, uma construção de causa, que a gente chama, né? Pode ser uma reacumulação, né? Uma grande construção de causa, onde o mercado ele fica andando lateral. 5 anos lateral, tá? O mercado ele sempre está, na maior parte do tempo, construindo uma causa. Seja uma acumulação, uma reacumulação, ou uma distribuição, ou uma redistribuição. Em alguns momentos ele entra numa tendência, que nós temos aqui, ó, uma grande tendência de alta, que é o quê? É o resultado dessa causa construída. Ficou claro? Toda a construção de causa vem de depois um resultado. E foi essa alta expressiva aqui no ano de 2025. Nós tivemos um ano de alta muito forte. Beleza? Dito isso, agora a gente vai entrar mais profundamente dentro da análise do gráfico diário. Nós vamos dar um zoom no que realmente interessa para nós, que é esse momento atual que nós estamos. Então vamos aqui para o gráfico diário, tá? Já estou organizando aqui o preço. Então, olha só, esse retrato aqui ele é importante. Por quê? Olha só, vamos marcar aqui, vamos começar a fazer uma marcação aqui, porque realmente teve uma perda de força. É importante você entender, teve sim uma perda de força na estrutura recente, mais recente, quando a gente olha o gráfico diário, mas ainda não temos reversão. Fica comigo que eu quero mostrar para vocês em quais pontos pode representar uma reversão. E uma reversão, sim, a gente tem que começar a analisar a estrutura, porque caso aconteça uma reversão, talvez seja o momento da gente analisar o risco da nossa carteira. E é isso que eu trago para você. Então vamos lá, vamos fazer esse estudo agora posicionado no gráfico diário para a gente começar a entender o movimento recente. Nós estamos aqui no gráfico diário, tá? Vamos marcar essa região aqui, ó, depois dessa grande alta do ano de 2025. Então nós tivemos essa alta muito forte. Esse topo aqui, ó, ele é importantíssimo, né? O topo histórico. A gente tem que observar muito esse topo. Recentemente, o preço ele perdeu esse fundo importante aqui na casa dos 175 mil. E está trabalhando agora na casa dos 167, 168 mil. Na verdade, hoje ele já abriu com gap de alta, né? Hoje, atualmente, nós estamos trabalhando um pouco acima aqui dessa região congelada. Nós temos esse fundo importante que a gente tem que observar a defesa dele. O mercado ele vai agora aceitar trabalhar abaixo dessa região e com permanência, abaixo dos 167 mil, ou ele volta a buscar esses topos aqui, ó, esse topo anterior na casa dos 180 mil, ou quem sabe buscar o topo histórico. A gente sabe, a gente está num momento de eleições, de juros altos, questões fiscais do país. Eu não vou fazer nesse vídeo aqui uma análise do cenário econômico no geral, mas o cenário econômico ele é sim transferido para o gráfico. O gráfico ele nada mais é do que a representação do mercado financeiro que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Agora vamos analisar aqui aonde que a gente pode ter uma reversão de preço, porque isso aqui é importante. Olha só. Vamos tirar um pouquinho o zoom aqui, por quê? Nessa alta recente, nós temos topos e fundos ascendentes e aqui sim ele perdeu força. Nós temos uma deterioração aqui, porque ele perdeu esse fundo aqui. Porém, ele tentou agora recuperar e está mais uma vez trabalhando abaixo, trabalhando nesse fundo. Porque se o preço continuar perdendo força e trabalhando para baixo, nós teremos aqui um pivô de baixa confirmado, possivelmente, e até desenhando aqui ó, um ombro, cabeça a ombro. Nós aqui não trabalhamos com figura geométrica para poder tomar nossas decisões, mas elas representam a estrutura do preço, são importantes. Aqui no Ibov, como ele é um índice, a gente não consegue colocar agora volume. A gente aqui estuda muito com volume, por quê? Volume financeiro é o que move o mercado. São os grandes institucionais, são os fundos de pensão, é o grande dinheiro que move o mercado. Com o volume, a gente consegue analisar absorção, resultado de esforço, de muito volume ou não. Então, o volume ajuda, apesar de ser um pouco mais difícil analisar o volume, ele ajuda a gente a tomar as melhores decisões, né? A gente não consegue adivinhar para onde vai o mercado, isso não dá.
mas a gente consegue prever, a gente consegue estudar para poder tomar melhores decisões. Então, agora vamos ver aqui, ó, aonde que realmente a gente pode se preocupar com uma mudança de estrutura. Esse fundo aqui, ó. Esse fundo na casa dos 152 mil, tá? E principalmente esse fundo na casa dos 140. Se o mercado continua numa tendência de baixa aí, perdendo esses fundos, aí a gente pode ter uma reversão na estrutura e sim, uma tendência de baixa. Só que olha só, a gente está olhando gráfico diário, gráfico semanal. Isso aqui pode acontecer ao longo de muitos meses ou até anos. O suficiente para você tomar as decisões na sua carteira. Aí eu estou falando aqui das suas ações, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, as principais empresas do mercado brasileiro que compõem o índice. E aí você toma uma decisão. E para isso você tem que se inscrever aqui no canal, porque eu faço análise estrutural de preço também, né, nas ações, nos ativos, como está a estrutura. Aqui a gente está olhando o macro, a gente está olhando o mercado como um todo. Mas cada papel tem a sua particularidade. E tem também a análise fundamentalista, que a gente aprofunda, né? A análise fundamentalista ajuda a gente em questão de sociedade. A análise estrutural ajuda a gente a tomar decisões mais refinadas de compra ou de venda dos nossos ativos. Isso melhora a arquitetura da nossa carteira. Agora vamos dar uma olhada novamente no gráfico semanal para a gente finalizar essa análise e entender quando que pode acontecer uma reversão no preço. Vamos lá. Voltando aqui para o gráfico semanal, deixa eu ajustar aqui. Então, o gráfico semanal ele vai trazer para a gente aqui, ó, justamente o que eu falei. Olha só, vamos observar aqui, ó. Esse fundo aqui na casa dos 140 mil, ele é muito importante. Por quê? O preço vem em topos e fundos ascendentes, uma estrutura bela de alta, né? Essa alta aqui no ano de 2025, muito expressiva. Começou uma correção maior aqui, ele renovou máxima e agora uma nova correção. Dentro da estrutura macro, olhando o gráfico semanal, tá tudo normal, tá tudo certinho. O mercado ele pode tranquilamente voltar para sua tendência que ele vem fazendo aqui com força. Porém, a outra hipótese é justamente ele continuar nessa baixa, digamos aí, até o final das eleições, incerteza no mercado, inflação, taxa de juros, e perdendo esse fundo na casa dos 140 aqui, ó, tentando reverter e não conseguindo dar continuidade, voltando a cair, aí o mercado pode vir trabalhar na casa dos 120 mil. Aí sim, nós tivemos uma reversão. Por quê? Porque aí ele quebrou totalmente a estrutura de alta. E aí nós podemos ter, abaixo da casa dos 120 mil aqui, uma tendência de baixa muito forte. E se isso acontecer, a gente pode vir trabalhar aqui nessas regiões onde nós tivemos essa possível reacumulação, né, onde foi construída essa causa. Aqui tem muito dinheiro, tem muito investimento preso aqui nessa região. Então, se o mercado vir realmente trabalhar abaixo desses fundos que eu estou falando aqui na casa dos 120 mil, aí entramos numa tendência de baixa, vamos trabalhar aqui de volta nessa região, mas isso aqui é para muito à frente, tá? No momento, o que nós vamos observar são esses fundos importantes que eu estou falando aqui na casa dos 140. Aqui nós estamos no fundo importante na casa dos 160 mil agora, trabalhando. Vamos observar se vai ter defesa e se o mercado volta para sua tendência. Beleza? Então é isso que nós temos no momento. Beleza, pessoal? Queria trazer essa análise estrutural para vocês. É importante você analisar a estrutura para que você não fique acreditando, nossa, é uma calamidade, uma emergência. A gente vê aí vários canais, Instagram, as pessoas falando, nossa, o que está acontecendo com a Bolsa? Meu Deus, é a catástrofe, estamos lascados, o país vai de mal a pior. Calma, eu concordo. O país ele realmente está passando por um momento difícil, taxa de juros alta, os títulos do Tesouro, vocês podem ver aí negociando com juros altíssimos. Isso significa o quê? Que o mercado ele cobra caro para emprestar dinheiro para o governo. Então, temos esse cenário, mas nenhuma novidade para quem investe há muitos anos aqui no Brasil. O mercado brasileiro ele é assim e até por isso ele dá grandes oportunidades para nós investidores de longo prazo.
porque são nesses momentos que, quando você faz um estudo estrutural, é que você toma as melhores decisões. Enquanto muitas pessoas, às vezes, estão vendendo seus ativos com medo, com desespero, seguindo algumas recomendações aí da internet, o investidor de longo prazo que estuda fundamento da empresa, patrimonial e ainda analisa a estrutura de preço, ele pode estar melhorando a alocação dele e aproveitando essa grande oportunidade, porque os ativos podem estar descontados. Não é uma recomendação de compra aqui e nem de venda, é para você analisar e estudar junto comigo se faz sentido o meu raciocínio. Deixa aquele like no vídeo, ajuda muito se você deixar um like, compartilhar esse vídeo nos grupos com seus familiares que são investidores também. Assim a gente ajuda a comunidade a crescer. Deixa nos comentários se tem algum ativo que você quer fazer uma análise estrutural. Eu vou fazer essa análise aqui para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.